E o texto prossegue no versículo 9 dizendo: onde estás? Muitas pessoas ridicularizam o texto de Gênesis. Não sei se vocês já viram pessoas ridicularizando o texto de Gênesis. O texto de Gênesis está entre os textos mais ridicularizados entre os incrédulos. Os incrédulos gostam de ridicularizar tudo que está, textos principais que se situam entre Gênesis 1 a 12. Os capítulos 1 a 12 de Gênesis, ou 1 a 11, dentro desse bloco estão as passagens que os incrédulos mais gostam de ridicularizar. E uma delas é essa aqui. Deus andando pelo jardim, procurando o homem que está escondido entre as árvores. E os incrédulos então olham para isso e eles riem. Eles dizem: mas que coisa mais ridícula isso aqui. O Deus de vocês não é um Deus onisciente? O Deus de vocês não sabe todas as coisas? Por que ele tinha que sair brincando de esconde-esconde no jardim do Éden? Por que ele tinha que sair procurando: Adão, onde você está? Onde estão vocês? Para que isso? Ele sabe todas as coisas. Por que ele tinha que fazer perguntas para Adão? Qual a necessidade disso? Ele não é um Deus que sabe tudo? Não é um Deus onisciente? Olha, a fé de vocês não faz sentido. A fé de vocês é uma fé tola. Essa narrativa não se encaixa com a fé que vocês têm. Vocês não percebem a contradição de uma narrativa como essa, quando comparada com aquilo que vocês afirmam sobre o Deus de vocês? E muitos crentes se assustam com isso e não sabem o que dizer. Na realidade, os ignorantes são os incrédulos, não sabem nada sobre a Bíblia, e eles então dizem essas coisas. Na verdade, o que nós temos aqui, quando Deus sai pelo jardim e ele pergunta ao homem: onde estás? Ele não está procurando informações. O que acontece aqui é que Deus está fazendo uma pergunta de efeito pedagógico. Como assim? Como é essa pergunta de efeito pedagógico? Deus quer fazer com que, ao responder a sua pergunta, o homem se veja numa situação em que ele tem que confessar a sua culpa. Não é que Deus não sabia o que aconteceu, nada disso. Nós vemos aqui se posso chamar assim, entre aspas, a perspicácia de Deus. Nós vemos aqui a didática de Deus. Nós vemos aqui a forma como Deus trabalha, a pedagogia de Deus através dessa pergunta. Ele quer obter do homem uma resposta que implique na sua confissão. Nós fazemos isso também. Imagine o homem que sabe que o filho cabulou aula. Isso nunca aconteceu comigo. Mas, imagine a situação. O pai sabe que o filho cabulou aula. Sabe disso. E o filho chega em casa. E o pai pergunta assim para ele: como foi a aula hoje? O que você aprendeu? Quais foram as matérias dadas? Qual será a resposta do filho? Papai, eu matei a aula. O quê? Como é que é? Você pode repetir um pouco mais alto o que você falou? Eu matei a aula. Então vejam o efeito da pergunta do pai. O objetivo qual era da pergunta? Era arrancar da pessoa uma confissão. É o que acontece aqui. Deus se aproxima e diz: onde estás? Adão vai responder: eu estou escondido com medo. Por quê? Por que está escondido? E essas perguntas vão se seguindo. Deus não está buscando informações, não. Deus está construindo uma confissão. Deus está criando terreno. Deus está formando o cenário, preparando o terreno para que haja uma confissão.